Cartag de lenga este. Urbe latiricium evenit marmorem reliquit. Vini, vidi, vec. Fabro esse suae cenque fortunae. Cetere, cencere, Cartagine, F. delendene. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 98º episódio do podcast Roma, Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para nossa tetrarquia! Imperator Maximus Nicolas Frandi, nossos Césares Lucas Frandi, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Muito bem, pessoal, semana passada vimos a Batalha de Ruspina, onde JC, na sua pressa de chegar na África e acabar com a guerra civil, acaba se colocando em uma posição de muita desvantagem, vê seu exército ser completamente cercado e, por um pouco de sorte, um pouco de amadorismo do seu adversário, consegue sair desse nó tático que tinha tomado e recuar para o acampamento em segurança. Foi por muito pouco, hein, pessoal? JC não perdeu a guerra civil depois das suas inúmeras batalhas vencidas. Ele quase pôs tudo a perder por um pouco de pressa ali, de com muita sede ao pote querer terminar essa guerra civil, mas ele aprendeu sua lição e, como um cavaleiro do zodíaco, não vai cair duas vezes no mesmo golpe. Roma, 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 Roma. Roma, nua e crua. Bom, pessoal, a situação estava péssima. Poucas tropas, poucos suprimentos e uma derrota no campo de batalha. Assim começa a campanha da África. Então, apesar dessa situação crítica que ele conseguiu fugir, foi tipo um Dunkirk ali na Segunda Guerra Mundial. Então foi uma derrota, mas dadas as condições, ter conseguido fugir com a maioria do seu exército intacto, acaba sendo uma vitória de certa forma. Bom, a situação que ainda é péssima, apesar de o JC ter sobrevivido aí à Batalha de Ruspina, mas agora a posição dele, onde ele está, o tamanho de suas tropas, tudo isso é bem conhecido dos Optimates e agora geral começa ali a se reunir em Adrumento. Então, além das forças que estavam com o Labienos e com o Petranes, vão conseguir também agora se reunir com as forças principais ali da África, que eram as comandadas pelo Scipião, pelo Metelo Scipião. E, como eu disse, JC aprendeu a lição, percebeu que com aquele número de tropas ele não tem como desafiar as forças Optimates ainda, precisa receber mais reforços, precisa coletar mais suprimentos, né? E aí ele se põe a fazer exatamente isso, reforçar seu acampamento, reforçar as defesas de Ruspina, do porto de Ruspina, onde ele pretende receber o resto das suas tropas, os suprimentos que estão chegando. Outra coisa que o JC começa a fazer é copiar a tática do Labienus. O Labienus conseguiu pegar o JC de surpresa ali, misturando cavalaria leve com infantaria leve, usou algumas táticas um pouco diferentes das táticas convencionais dos romanos, né? Os romanos lutavam mais com infantaria pesada e cavalaria pesada para resolver as tretas, mais na infantaria, mas assim, usar infantaria leve e cavalaria leve como força principal e ainda misturar essas duas foi uma tática que pegou o JC um pouco de surpresa.
Eu tô passada. Mas ali também no norte da África, onde é semidesértico ali a região, então é muito espaço aberto para manobrar, é muito onde a mobilidade é mais importante do que realmente o equipamento pesado. Na Itália, na Grécia, onde o JC lutou mais, onde Roma estava mais acostumado a lutar, é perto de terrenos montanhosos, tanto as falanges como as próprias legiões já buscavam terrenos planos para lutar, mas se você está num lugar muito montanhoso, terreno plano, e você se concentra nesse terreno plano ali, mas em volta é montanhoso, então quero dizer o que? Tem pouco espaço, você leva as suas forças pesadas ali e naquele espacinho ali plano onde vai acontecer a batalha de verdade. No norte da África, basicamente tem poucas barreiras naturais, você ter uma mobilidade completa, ser mais leve, mais ágil, fazia bastante diferença e o JC percebeu e já copiou isso. Na natureza nada se cria, tudo se copia. Então, para reforçar ali suas tropas leves, o JC vai pegar marinheiros e arqueiros que ficavam também ali fazendo proteção dos barcos para misturar com as suas tropas e ter mais um reforço ali de tropas leves. Bom, vamos voltar lá para os Optimates e entender o tamanho da força deles. A gente já viu semana passada que as forças que estavam com Labienos e com Petreios era cerca ali de 24 mil soldados e o exército principal dos Optimates era comandado pelo Scipião. Então ele chega ali com mais cerca de 50 e poucos mil soldados. Resumindo, agora as forças dos Optimates estão em cerca de 70 mil. Isso juntando todas as tropas. Infantarias do estilo romano, infantaria pesada, eu digo, né? Infantaria leve, cavalaria pesada, cavalaria leve e também elefantes de guerra. E além das forças ainda do Metelo Scipião, né? Essas 70 mil já todas juntas ainda, havia ainda as forças do rei Juba ali, do reino da Numídia ali do lado. Ele possuía mais cerca de 4 legiões que lutavam no estilo romano e mais cerca aí de 15 mil de cavalaria, entre cavalaria leve e pesada. Bom, contra essa força gigantesca dos Optimates, o JC estava com cerca aí de 15, 20 mil soldados, conseguiu ainda reunir mais algumas tropas aí que vinham chegando pingado, né? Como eu disse, das 6 legiões que deixaram, isso dá cerca de 30 mil soldados, ele conseguiu juntar 15 primeiramente, mas ainda pessoal desaportando ali em outras cidades, em outros terrenos e chegando junto, crescendo de certa forma essa força. Mas além de poucos soldados, eu disse que a situação mais crítica era a questão dos suprimentos. Por quê? O JC já estava sofrendo e conforme chegam mais tropas, os suprimentos ficam mais escassos ainda. O norte da África é uma região mais árida, então as áreas produtivas não são tão grandes e a região, né, os Optimatos já estão ali montando um exército faz tempo, desde o fim da Batalha de Pharsalus. Então o que eu quero dizer é o seguinte, os Optimates, né, que estavam pegando um grande exército, também já estavam ali depenando completamente a região, drenando todos os seus recursos em causa própria, e o que eles não conseguiam tomar para si, digamos assim, eles também botavam fogo em plantações para não deixar o JC poder colher seus alimentos, matavam animais, e por um lado isso ferrava o JC, por outro eles também criavam uma bela má fama ali na região, e essa acabou sendo uma faca de dois gumes. Uma faca de dois legumes. Porque, por um lado, dificultou o JC em arrecadar recursos, mas, por outro, facilitou em arrumar aliados, porque essas peripécias dos Optimates acabou jogando mais cidades ali do entorno a pedirem proteção para o JC e se aliarem ao JC. E o JC, claro, sempre aceitava novos aliados, principalmente na situação que se encontrava. E o JC, além de brilhante como era em seu próprio depoimento, ele, além de ser um dos melhores generais, também era um dos mais sortudos. E a sua estrela brilha de novo, ele vai conseguir receber ali mais 2 legiões que não tinham conseguido atravessar, ainda conseguem se juntar a ele ali no porto de Rúspina. E melhor também, outro dos seus generais, ali, dos seus tenentes, consegue tomar uns carregamentos de grãos que estavam indo em direção para os Optimates, e ele consegue então pegar e levar para o Júlio César. Então ele tirar, né, suprimentos do inimigo e trazer para si é sempre um ótimo ponto. Outra coisa que vai ajudar a causa do Júlio César é meio que tretas internas ali dos Optimates, né? Eu já também abordei isso em outros episódios, que desde a morte do Pompeu Magno, os Optimates têm uma liderança um pouco instável, né? Porque ninguém tinha a estrela e o gravitas que o Pompeu
Pompeu tinha para assumir a liderança e ser uma liderança incontestável. Então, a liderança militar estava mais na mão do Metelo, a liderança política estava mais na mão do Catão, mas o que acontece também? Tínhamos lá 2 filhos de Pompeu também, que estavam aí nessa gangue dos Optimates, eram eles Gneu Pompeu e Sexto Pompeu. E Catão, sempre muito metido à besta, ele então fica provocando, de certa forma, os filhos de Pompeu, dizendo que eles não fizeram nada de relevante na vida deles, com a idade que eles tinham, o pai dele já tinha conquistado meio mundo, e fica meio que assim, reduzindo e desmerecendo a molecada, que então, para mostrar que é fera, quer mostrar serviço, então o Gneu Pompeu junta ali uma milícia, eu vou chamar, que não era bem um exército ali, entre foragidos, escravos, junta cerca de 2.000 homens e vai atacar o reino da Mauritânia. Então só como é que era ali o norte da África, tá pessoal? Só para dar um pouco mais também de perspectiva geográfica. Então tinha ali o reino do Egito, que é o limite ali no nordeste da África, né? Passando o Egito ali já tem uma ligação com o Oriente Médio, a Síria, o Levante, Israel, etc. Então vamos indo lá do leste para o oeste, tem o Egito ali no norte da África, a província da África, que era a província romana, mais indo para o leste tinha o reino da Numídia, e mais ao leste ainda, bem no canto ali noroeste da África, tinha o reino da Mauritânia. O reino da Mauritânia e da Numídia eram assim povos, como posso dizer, primos, irmãos, bem parecidos, os povos tinham um estilo de vida parecido, só que o reino da Mauritânia não era alinhado com os Optimates, e o Sexto Pompeu quis ir lá e mostrar que ele ia tomar aquelas terras ou parte delas para causa dos Optimates. Mas ele chega lá com uma força bem pequena, o rei da Mauritânia lá consegue montar uma armadilha, basicamente destruir esse exército, e o Sexto tem que voltar com o rabinho entre as pernas. Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas. Isso vai dar uma ajuda pro Jota. E por quê? Porque é o seguinte, lembra que eu falei que o rei da Numídia, o Juba, também ia se juntar às tropas dos Optimates, e ele tinha um belo de um exército. Então, com esse ataque do Sexto mal sucedido, o rei da Mauritânia, então, percebe que os caras aqui estão querendo invadir meu território, o rei da Numídia é aliado deles, quer saber? Vou dar o troco aqui, vou invadir o território da Numídia. Então, o pessoal da Mauritânia invade o reino da Numídia, saqueia a capital e tal, e o rei Juba, que estava lá indo a caminho encontrar as tropas dos Optimates e deixar um exército de 70 mil com cerca de 90 mil soldados, ou 100 mil soldados, ele tem então que voltar lá para o reino da Numídia para defender suas terras. Então as forças dos Optimates não vão poder estar na sua potência máxima, porque o Juba teve que resolver problemas internos. Bom, enquanto isso tudo está acontecendo, os Optimates não estão parados ali vendo só o JC reforçar suas defesas, estão lá quietinhos esperando o Juba chegar, não, eles estavam ativamente provocando o JC, estavam atacando sempre que ele tentava buscar comida ou qualquer oportunidade, estavam sempre patrulhando a área, fazendo com que JC e as tropas tivessem que ficar ali presas no acampamento, sem poder muito vasculhar ou procurar comida, aliados, etc. Então ali a pressão estava grande, e os Optimates também costumavam tirar seu exército quase todo dia, pôr ali informação de batalha em frente ao acampamento ali do JC, das suas tropas, meio que para provocar, né? O JC sempre costumava fazer isso, ficar tirando suas tropas na frente do adversário para provocar, ver se ele sai do ponto fortificado, ou se não sai, fica ele com a fama de bunda mole, que não tem coragem de descer e encarar ali no campo de batalha. Agora o JC que estava sofrendo isso, os Optimates iam lá, faziam a maior barulheira, se colocavam em posição, levavam os elefantes, e a ideia era justamente também impor o medo no coração desses novos recrutas ali que estavam com o JC, que era a maioria das suas tropas, e também colocar o JC numa situação de: tá vendo? Tu não tem coragem, vem aqui encarar a gente. Mas o JC, como eu disse, tinha aprendido a lição, ele não deu a menor bola para isso e estava preocupado em sim conseguir mais suprimentos e tropas, e sua paciência, né, a sua perspicácia aí vai render frutos, porque ele vai conseguir receber mais legiões, mais suprimentos, e basicamente seu exército começa a chegar completo ali, já está com cerca de 45 mil soldados. Ele manda mais legiões ainda virem, ele tinha planejado a princípio 10, porém essas 10 não estão em força total, né, principalmente as legiões veteranas. Uma legião era para ter 5 mil soldados, mas essas veteranas, como a 10ª, 9ª, 7ª, 6ª, já estão lutando há anos e anos nessas campanhas e não são uma legião que tem o número completo de soldados. Então o JC também pede para recrutar mais. Mas como eu disse, com essas 10
legiões que ele já tinha e os suprimentos novos que ele recebeu, ele acha que já está com uma força confortável para voltar a desafiar os Optimatos. E os Optimatos também começam a ver esse movimento de barcos mais chegando, tropas, e o Scipion resolve mandar espiões ali para o acampamento de César para apurar a fundo o que está acontecendo, mas esses espiões, na verdade, desertam e se juntam ao JC. E aí é o JC então que fica sabendo exatamente o tamanho das forças dos Optimatos, seus planos, seus pontos fracos. É aí que o JC vai saber que o rei Juba não conseguiu se juntar, que tem duas legiões ali, um dos Optimatos que não tem ali uma grande aliança, a 4ª e a 5ª legião, são legiões que consideram virar casaca. Então essas informações todas chegam para o JC e ele com suprimentos, com uma força decente e sabendo que o Juba não tá lá, né, ou seja, que o exército não tá na sua potência máxima, ele acha que é uma boa hora de voltar a tomar a iniciativa. E aí o que ele faz? Não sei. Ali depois de Ruspina, aos redores da cidade, tinha uma cadeia de montanhas, né, que formavam meio que um semicírculo, e ele então começa a fazer fortificações nessa cadeia de montanhas e interligá-las, né, para conseguir ter meio que um fronte unificado ali, e com isso ele expande o tamanho do território que ele está controlando e vai chegando também mais perto do território dos Optimatos. O Scipião então percebe o que o JC está fazendo, tomando os morros ao redor, fortificando esses morros, e resolve então tirar suas tropas ali do acampamento e sair em formação de batalha para oferecer treta. Então o Scipião está em comando aí das forças de infantaria e o Labieno está no controle da cavalaria. Um pouco depois dessa cadeia de montanhas também tinha um morro um pouco menor ali, um morro que supervisionava a via principal ali, que ligava uma cidade a outra, e esse morro já estava ocupado pelos Optimatos. Mas o JC, percebendo uma chance que aquele morro de tomar todos os pontos altos no terreno, tem uma vantagem estratégica, ele manda ali um destacamento de cavalaria para tomar essa posição. E eles então logo também conseguem desalojar as tropas dos Optimatos que estavam nesse morro e tomar esse morro para cima. Mas o Labieno está vendo isso acontecer e monta um contra-ataque. Então ele parte com a cavalaria, ali parte de um destacamento de cavalaria, tanto cavalaria pesada gaulesa e germânica, que atuavam como mercenários no exército dos Optimatos, como cavalaria numídia, e a posição ali no alto do morro volta a ser contestada. Aí o destacamento de cavalaria do JC está tomando uma pior agora. Porém, para tomar esse morro, né, o Labienus teve que se afastar muito da força principal dos Optimatos, o que abriu uma oportunidade ali para o JC. Então ele vendo que o Labienus está lutando ali pelo morro, né, contestando o morro que ele acabou de tomar, o JC consegue mandar outro destacamento de cavalaria que faz uma manobra ali, passando por uma fazenda, uma casa, um vilarejo que tinha ali perto, e consegue então se camuflar. As tropas dos Optimatos não perceberam que estava vindo outro destacamento de cavalaria. Eles então passam o morro e atacam as tropas do Labienus pela retaguarda, e agora o Labienus, apesar de ter mais tropas ali na disputa pelo morro, está agora pinçado, né, sendo atacado por dois frontes e logo bate em retirada. O Labienus e a cavalaria leve no Mídia conseguem fugir do morro e se reagrupar com o resto das tropas, porém a cavalaria pesada, gaulesa e germânica teve mais trabalho para desengajar, na verdade não consegue e são completamente aniquilados. E JC realmente toma esse ponto fortificado. Bom, os Optimatos, vendo que começou errado a luta, né, perderam já parte da cavalaria e o flanco ficou mais exposto agora para eles lutarem naquela parte do terreno, porque esse elevado aí controlado pela cavalaria do Júlio César é um ponto estratégico que pode descer e reforçar ou atacar um ponto exposto ali do exército inimigo. O Scipião decide que é melhor lutar outro dia. Hoje a gente tentou, não deu certo, bora de volta pro acampamento. Bom, JC, vendo que tem chances, né, que ele quer forçar uma batalha logo antes que o rei Juba possa voltar e unir suas forças também aos Optimatos, deixando a tarefa ainda mais difícil. Então ele marcha até perto do acampamento do Scipião e dos Optimatos. O acampamento dele estava montado perto da cidade de Usita. Ali era uma fonte d'água, né, como eu já disse, é um lugar meio desértico, então era onde estavam essas forças aí gigantescas. Só que essa cidade também tinha uns acampamentos bem montados. Ali era uma região, apesar de no norte da África ali ser mais plano, como eu estava falando, ali era uma parte montanhosa. Então o
JC traz seu exército para perto da cidade, põe eles em formação de batalha, fica numa posição boa defensiva. Os Optimates tiram seus exércitos também, eles tinham 2 acampamentos, um em cada lado da cidade, se põe em formação de batalha, mas ninguém ataca. Quem atacasse ia ter que atacar numa posição de desvantagem. Essas 3 forças, 2 dos Optimates mais a do JC, estão todas posicionadas em pontos defensivos, e quem tomar a iniciativa vai ter que atacar um ponto fortificado, e como só tinha fera ali, ninguém ataca. Fica todo mundo se encarando, mas ninguém parte pro pau para perder a sua vantagem de terreno. Bom, depois dessa encarada aí das forças sem nenhum movimento, o JC volta pro acampamento. E aí a gente pensa, pô, os Optimatos já estavam praticamente com o dobro das forças do Júlio César, por que eles não atacam de uma vez e tentam forçar essa batalha? E além da posição boa do Júlio César, tinha outro fator. O Cipião já tinha se comunicado com o rei Juba, lá da Numídia. Ele meio que exige que ele venha participar e que traga suas forças junto aqui para se juntarem aos Optimates, e o rei Juba, que devia seu trono aos Optimates, tem que obedecer. Então ele faz o que? Ele vai deixar algumas tropas lá, ele não vai vir com toda a sua força completa, porque a guerra contra a Mauritânia ali continua, ele deixa um general a cargo ali de continuar defendendo o território da Numídia contra os ataques da Mauritânia, e vai então com cerca de 3 legiões, mais cerca aí de 3.000 cavaleiros, entre cavalaria pesada e cavalaria leve, mais cerca de 30 elefantes de guerra. Então Juba vai se encontrar e vai somar suas forças, não completas, mas bastante dela. E agora, como é que estava o exército dos Optimates? Eles tinham 11 legiões que lutavam no estilo romano, agora juntando as tropas mais as 3 do rei Juba, isso dá um total de 55.000 homens. A cavalaria tinha cerca de 16.000 cavaleiros, entre cavalaria leve e cavalaria pesada, cerca de mais 20.000 soldados de infantaria leve. Então agora o total do exército dos Optimates aí estava com cerca de 90.000 homens. E aí, com essa força aí bombadona, o Cipião decide então que é a hora de partir para a ofensiva. Tá saindo da jaula, moço! Para provocar o Júlio César, né, e suas tropas, o que eles fazem? O pessoal tinha, né, alguns prisioneiros de guerra, até porque barcos, como eu disse, se perderam na travessia, alguns foram capturados pelos Optimates, e aí tinha um grupo de soldados ali da 14ª Legião que estavam como prisioneiros de guerra. O pessoal dos Optimates leva esses prisioneiros ali para frente do acampamento do JC, e na frente ali do JC e dos soldados de César, esses caras da 14ª vão ser torturados e mortos. A ideia era intimidar o JC e suas tropas, mas isso não tem bem esse efeito, né? O que eles conseguem é deixar tanto o JC como as tropas do JC completamente enfurecidas com o ódio mortal dos Optimates. Cipião também, para provocar, fica tirando suas tropas para oferecer batalha, né? Mostrando quão bombadona eram suas tropas. Só que isso também tem um pouco de um efeito contrário, porque quando o JC vê que o Juba também se juntou a eles, mas que trouxe menos soldados que o JC esperava, ele estava esperando que o Juba fosse trazer uns 10.000 soldados a mais do que trouxe. Então o JC percebe que essa força não tá tão encardida assim quanto eu pensei, e acaba que isso não tem um fator, acaba sendo um fator mais motivador do que o contrário. E aí volta aquele jogo de todo mundo tira as forças do acampamento, ficam ali de frente em posições defensivas, mas ninguém toma a iniciativa. A única coisa que acontece são algumas escaramuças de cavalaria ali em pequena escala, mas nada muito grande. E o JC então tem uma ideia brilhante. Ele resolve construir trincheiras que saem lá do seu acampamento e vem esticando elas até pertinho ali da cidade de Úsita mesmo. Ele faz essas trincheiras para justamente não poder ser flanqueado pela cavalaria dos Optimates, que era muito superior em número e em qualidade à cavalaria do JC. Então ele monta essas trincheiras, chega ali perto da cidade, monta um outro acampamento ali a uma distância curta o suficiente que ele vai conseguir atacar a cidade dessa sua nova fortificação. Com balistas, com catapultas, ele começa então a bombardear a cidade do seu novo acampamento. Bom, o Cipião, com a cidade sofrendo esses ataques constantes, ainda novas tropas desertam e se juntam a Júlio César. E Cipião então decide que vai trazer seu exército de batalha, põe ali bem perto ali do acampamento novo do JC, mas de novo ficam todos em posição defensivas e ninguém toma iniciativa até o fim do dia. E aí vão todos meio que se recolher para o seu acampamento, o JC também. Enquanto o JC vai recolher suas tropas para o acampamento, o Labienus consegue fazer um ataque de cavalaria
cavalaria. Não é nada de muito impacto, mas o JC percebe que essa mobilidade, esse número a mais de cavalaria está dando uma vantagem e que um vacilo seu pode pôr tudo a perder. Então o JC, além dessa escaramuça aí com o Labien nos mostrar que ele está ainda numa posição um pouco complicada, ele também recebe notícia que outras 2 legiões chegaram em Ruspina também. Então ele resolve abandonar esse acampamento, voltar lá para a cidade e aumentar ainda mais as suas tropas. Bom, JC fica feliz em receber essas novas tropas, porém, como eu disse anteriormente, a situação dos suprimentos está ficando muito bizarra. E ali em volta não tem mais da onde tirar, não vai sair mais coelho dessa cartola, e o JC percebe que vai ter que mover seu exército dali para garantir uma fonte de suprimentos mais constante. Ele não vai conseguir manter um exército ali agora de quase 60 mil pessoas sem uma fonte de suprimentos mais estável. Mas isso a gente vai ver na semana que vem, e também veremos a batalha decisiva da campanha da África, a batalha de Tapso. Então, você que está curtindo, fique com a gente e até!